A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo perfeito, porque Deus, mais uma vez em suas misericórdias e sabedoria, nos deu mais um dia de vida com saúde, paz e prosperidade. O Senhor nos liberta a cada dia. O Senhor nos dá força para acreditar na palavra dele todas as manhãs. É Ele quem nos sustenta com a palma das suas mãos. Ele tem domínio sobre o universo todo: céu, terra, mar, nuvens, estrelas e sobre tudo que existe. Portanto, eu quero trazer para você uma palavra de Deus, uma mensagem que pode mudar a sua vida, pode arrancar você dessa situação difícil que você está vivendo, desse mundo de desilusão, de falta de fé e esperança. Você é conhecedor da palavra, você conhece a palavra de Deus e sabe que o Espírito Santo tem trabalhado na sua vida nesses anos inteiros. Porém, existe algo que divide você de Deus. Existe uma parede que separa você da palavra de Deus, do conhecimento de Deus e da amizade com Deus. Portanto, isso hoje, em nome do Senhor, irá desaparecer da sua vida. E a sua família, a sua vida, estará na presença daquele que te amou no ventre da sua mãe, daquele que investiu em você, mesmo você não sabendo pronunciar uma sequer palavra diante dele. As pessoas hoje em dia costumam julgar umas às outras pelo que elas têm, pelo que elas falam, pelo que elas fazem, pelo que elas escrevem, pelo que elas costumam fazer no seu dia a dia. Mas Deus vem hoje te dizer que não está julgando você pelo que você fez, pelo que você ouviu, pelo que você escreveu, pelo que você acreditou ou pelo que você pensou em fazer. Deus acredita no seu potencial mais do que qualquer ser humano. Por isso Ele investiu em você e separou esse momento para dizer como Ele te ama. Sim, algum tempo atrás, existiam discípulos que estavam na mesma situação que você. Mas Jesus surgiu no caminho deles e mudou o rumo da história, o rumo da situação, o rumo das coisas. Foi no livro de Lucas, no capítulo 24, no versículo 13, em que um belo dia, os discípulos iam para uma aldeia chamada Emaús. Era um pouquinho distante de Jerusalém, aproximadamente 60 estádios. Muito distante. Esses discípulos, eles iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido lá atrás: a morte, o vitupério, o escândalo da morte de Jesus. Eles comentavam e discutiam. Eles estavam distraídos. E eles mal sonhavam que perto deles estava aquele que poderia mudar tudo. Estava aquele que poderia arrancar a incredulidade dos corações. Os olhos deles estavam como que fechados, porque eles não reconheceram aquele que salva. Eles não reconheceram aquele que esteve com eles. Isso mesmo. Eles não reconheceram Jesus. Então simplesmente é necessária uma intervenção. Quando o milagre não acontece, por causa da falta de fé de uns,
Deus entra com a providência. As palavras que eles trocavam entre eles eram palavras cheias de dúvidas, tristeza, e o Espírito Santo não estava na palavra deles, porque Deus não trabalha na incredulidade. O Senhor não pode operar em corações incrédulos. O Senhor não pode trabalhar na vida de uma pessoa que não deixa Deus agir na vida dela. Mas o Senhor pode mudar as pessoas, fazer com que elas autorizem o Espírito Santo a agir como Deus quer, como Jesus quer. E através do não do homem, o Senhor faz o sim nascer. E através da incredulidade, o Senhor faz a crença nascer. Através da cega visão humana, o Senhor faz a visão espiritual nascer. E do coração de pedra, o Senhor faz um coração de carne, cheio de sentimentos. Pois é. Que palavras são essas que caminhando vocês trocam entre vocês? De repente, eles param, tristes. Sentiram uma tristeza profunda, porque dizem que o pastor fala e as ovelhas conhecem a sua voz. E meio que de repente você acha que não vai ouvir mais a voz de Deus, porque você se afastou dos caminhos do Senhor. Ou você acha que não vai ouvir mais a voz de Deus por um pecado que você cometeu, por um erro, por um delito que você cometeu. Mas o Senhor vem dizer que a ovelha conhece a voz do seu pastor, e que mesmo que você esteja debaixo do vale das sombras da morte, o Senhor estará contigo, e você vai ouvir a voz de Deus mesmo lá. O Senhor vai falar com você mesmo em meio às águas da dificuldade, os mares da dificuldade. Mesmo que você tenha que caminhar por sobre as águas do mar, como fez Pedro, e afundar. Mesmo que você tenha que cruzar um mar, mesmo que você tenha que libertar uma nação, ou ver nascer coisas onde não há possibilidade de nascer, Deus falará contigo. O Senhor falará contigo. Você conhece Cleopas? Pois é. Se você conhece, você sabe qual foi a resposta dele para o próprio Jesus, sem conhecimento de que ele era Deus. Ele era o Filho de Deus, ressuscitado após tanta luta, tanta batalha. És tu um peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Você não sabe o que tem acontecido durante esses dias? Mataram o próprio Filho de Deus. Executaram ele. Grande Senhor das obras milagrosas em Jerusalém. Eles estavam dizendo algo que Jesus já sabia. Mataram o Filho de Deus. Sim, mas o Senhor estava testando eles. Me mataram, mas porém não contavam com o poder de Deus. Agir, ressuscitar. A esperança morta no coração dos discípulos e a esperança morta no teu coração após 2015 anos. Pois é. Nunca pare de acreditar ou sonhar. Poderoso em obras, a palavra diante de Deus e de todo o povo
Era a palavra de descrença reinando. Os principais dos sacerdotes, Jerusalém, judeus, samaritanos, todos eles assistindo o espetáculo de Deus. Esperávamos que fosse Ele que havia de remir Israel. Além de tudo, hoje é o terceiro dia depois que essas coisas aconteceram. Mulheres em espanto, homens sem rumo, crianças perguntando sobre o Mestre, porque foram de madrugada ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Pois é. É necessário o Senhor abrir os olhos daqueles discípulos foi necessário que Jesus entrasse com uma providência naquele dia para arrancar a incredulidade do coração deles. Só que, porém, Jesus desapareceu quando eles puderam ver. É aqui que eu encerro a mensagem. Quando o Senhor desaparecer dos seus olhos, quando Jesus desaparecer da sua visão, não entre em desespero, porque Ele estará contigo todos os dias de sua vida. Quando você estiver vendo televisão, lendo um livro, lavando a louça, indo ao trabalho, estudando, ouvindo uma música, passeando com a família, assistindo um filme, quando você estiver diante do mar, quando você estiver apreciando a natureza, o sol, a lua de noite, as estrelas, ou quem sabe, diante de um grande feito ou um pequeno, lembre-se, Jesus ainda está presente. Desapareceu diante dos olhos dos discípulos de Emaús. Desapareceu diante dos olhos dos discípulos que caminhavam em outro rumo. Os discípulos a 60 estádios de distância de Jerusalém. Dois discípulos, duas vidas, dois escolhidos, dois ungidos, dois amantes do Senhor. Dois ganham dois. Deus te abençoe. E eu te amo.